A hora da verdade, alimento para o espírito, com o servo de Deus, Rodrigues. Coloque aí o seu like, né? Se inscreva para receber a santa palavra de Deus para alimentar o teu espírito, alimentar a tua consciência, porque quando se entende, o entendimento ele é a liberdade do ser humano, né? Não apenas conhecimento, mas o entendimento. Nós vamos falar aqui hoje de um homem que pediu a Deus sabedoria, né? E Deus lhe deu tudo. Se agradou dele ter pedido sabedoria, ele deu riqueza. Agora, está registrado. Então, é digno de toda aceitação o que vamos aqui trazer para o alimento espiritual, né, concernente à santa palavra de Deus, porque este homem viveu naquele tempo. É digno de toda confiança, né? Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 7, diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. Quer dizer que foi um caso assim que Salomão recebeu a Deus, né? Ali é um homem digno de toda a confiança do que ele escreve, né? E disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Versículo 8, e Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Versículo 9, agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Versículo 10, dá-me, pois, agora, olha só aqui, sabedoria e conhecimento. Veja que entendimento vem antes, né? Sabedoria e conhecimento, para que possa ir e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Versículo 11. Então disse Deus a Salomão: porquanto ouvi isto no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda, honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo, sobre qual lhe pus rei. Versículo 12, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, e fazenda, e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Então veja aí que Salomão, ele teve experiência com o Altíssimo, né? E vamos ver o que Salomão deixou escrito com sabedoria que ele recebeu de Deus. Vamos agora meditar aí em Provérbios, capítulo 6. Então, o sábio Salomão, que recebeu sabedoria dos altos céus, a qual no Novo Testamento diz: quem necessita de sabedoria, peça ao Pai das luzes, que dá, né, a todos quanto lhe o pedem, aos filhos de Deus.
Aí no versículo 16 de Provérbio, no capítulo 6 de Provérbio, versículo 16, diz assim: estas 6 coisas aborrece a Deus, e a 7ª sua alma abomina. A palavra abominação é muito forte, né? Pensou? 6 coisas entristece, aborrece ao Senhor, mas a 7ª sua alma abomina. Então vamos ver aqui, ó. O que aborrece ao Senhor? No versículo 17, olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Aborrece ao Senhor. Então vamos ver agora a outra. A mentira. Veja que nós lemos lá, né? Língua mentirosa. Então vamos ver mentira aí no Apocalipse 21, versículo 27. Isso o cristão tem que ter consciência e se controlar, renunciar à razão e pensar, porque nós realmente não somos daqui. Então ali no 17 está língua mentirosa, é mentira. Apocalipse 21, versículo 27 diz: e não entrará nela, ou seja, na cidade santa, na vida eterna, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Está aqui, ó. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas que aborrecem a Deus, né? João, Evangelho, capítulo 8, versículo 44, o próprio Jesus diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere o quê? Mentira. Olha aqui. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então vimos lá que no Provérbios 6 e 17, língua mentirosa, né? Olhos altivos, mãos que derramam sangue inocente. Língua, Tiago capítulo 3, versículo 6 diz: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza. Agora aqui pegou pesado aí. E é inflamada pelo inferno. Essas coisas aborrece ao Senhor. Essas 3 coisas, mas são 6, né? Vamos ver à frente. Mateus capítulo 12, versículo 37. Ainda falando sobre língua. O próprio Jesus diz assim: porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Ou seja, a língua. Então, ninguém condena ninguém. É o próprio cristão que se autocondena por falta de entendimento, de sabedoria, porque veja que um homem como Salomão, que teve experiência com Deus ali, né, é digno de toda aceitação, na sabedoria que Deus deu a ele, ele colocou isso aí.
né? Então, nós falamos lá no Provérbios 6:16, estas 6 coisas aborrecem ao Senhor. E a 7ª, vamos chegar lá, só uma abomina. Então, olhos altivos, 1. Língua mentirosa, 2. Mãos que derramam sangue inocente, né? 3. E nós comentamos aí sobre mentira e sobre a língua, né? Nos versículos de Apocalipse 21, versículo 27, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, e Tiago, capítulo 3, que fala da língua, versículo 6, e também Mateus 12:37, que fala da língua. Agora vamos falar dos olhos, né? Os olhos altivos. Mateus capítulo 6, versículo 22, a santa palavra de Deus diz: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Capítulo 23 de Mateus 6, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, tomar cuidado com a candeia do corpo, ou seja, janela da alma, que são os olhos, pelo qual entra a cobiça. Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo, olha só os olhos, ó. Qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, né, ficar naquele pensamento, em um dia, dois, vai, já em seu coração cometeu adultério com ela. Fantasia, né, essas fantasias pelos olhos, é o que está escrito. Tomar cuidado com a janela da alma, que são os olhos, né? Provérbios 27. Olha o que os olhos, se não tomar cuidado, aborrece a Deus. Versículo 20. O inferno e a perdição nunca se fartam. Mas presta atenção aqui. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Por isso que está lá na relação que aborrece a Deus. Aborrece aqui também coração vicioso, né? O coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, dando continuidade em Provérbios, né, capítulo 6, aqui já versículo 18, mais uma coisa aqui que aborrece a Deus. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. Tem mais 2 coisas aqui, então são 5 até agora, né? Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Se fosse só isso, vai lá, mas tem uma vírgula e diz: e perverso, quem o conhecerá? É só Deus, né? Coração aqui é a alma, tá? Então, a alma, a índole humana, a alma, ela é enganosa, ela faz o pé correr para o mal, ela fica em pensamentos viciosos, né? Vicioso em coisas que não devem, só aborrece a Deus. Aí precisamos ter consciência
para colocar a alma, nossa índole, no lugar dela, cativa em Cristo, né? Para nos tornarmos mais espiritual. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Olha aí, o coração como trai a alma, né? Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então veja aí que coração vicioso aborrece a Deus, e pés que se apressam para correr para o mal. Então vamos falar dos pés agora. Êxodo capítulo 3, versículo 5. E disse: não te chegues para cá, Moisés. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, pé para o mal, né? É terra santa. Então, os pés que se apressam a correr para o mal, aborrece ao Senhor. Mateus capítulo 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé, né, te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos, dois pés, ser lançado no fogo do inferno. Aqui é claro que o cristão não vai cortar o pé, fica, né? Aqui diz, corta o mal pela raiz. Não deixe que teus pés, tua perna, através do pensamento vicioso, te leve a praticar coisa que não devem naqueles lugares, de adultério, de prostituição, de mentira, né? Hebreus capítulo 12, versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, Hebreus 12, 12 aconselha a arrependimento genuíno, né? Joelho desconjuntado são a perna que não tem equilíbrio espiritual, né? Versículo 13. E fazei vereda direita para os vossos pés, né? Para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, crente fraco vê um crente que foi usado por Deus e que os pés procuram à noite a vereda do pecado, e esse crente está fraco na fé, que está manquejando, o que vai acontecer com ele? Vai seguir esse crente maduro, né, que prega e não vive. Aí se desvia junto. Aí Deus aconselha esse cristão que prega e não vive, né, usa os pés para caminhar para lugar que não deve, para levantar as mãos cansadas, os joelhos conjuntados, fazendo vereda direita para os pés, se apartando dos lugares que não devem, né, estar para pecar, para que o que manqueje se não desvie inteiramente antes seja sarado. Então, é o exemplo aquele que prega a palavra, ele tem que
viver o que prega, porque muitos crentes fracos estão de olho nele, né? Para poder ser sarado espiritualmente. Versículo 14 de Hebreus 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, isso é importante, hein? Ninguém verá o Senhor. Concernente ao coração vicioso, Jó, capítulo 11, versículo 11. Porque Deus conhece os homens vãos e vê o vício. Não adianta, Deus vê coração vicioso que maquina o mal e que anda com os pés para o mal, que aborrece a Deus. E não o terá em consideração. O significado aí de vícios, né? Vício é o plural, vícios é o plural de vício, né? O mesmo que mania, defeito, depravação, hábito, incorreções, pecado, perversão. Veja como é sério a caminhada com Cristo, né? Por exemplo, costume de fazer sempre a mesma coisa. São pensamentos viciosos, né? Não muda nunca. Ouve a palavra e não muda, fica naquele vício, né? De pecado. Aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Aborrece a Deus. Então você viu aí que sexta coisa também que aborrece a Deus, né? Testemunha falsa que profere mentira, né? Cristão que mente, que é falso, isso também aborrece a Deus. Agora, o que abomina? A sétima abomina. A abominação a Deus é pior de todas essas 6, né? Todas essas 6. Então, Provérbios 16, 28, Provérbios aqui 16 e 19, a sexta aborrece e a sétima abomina. A sexta é testemunha falsa que profere mentira. E qual é a sétima que abomina? O sábio Salomão, que buscou sabedoria em Deus, que escreveu: e o que semeia contenda entre irmãos. Isso abomina a alma de Deus. Olha que coisa, a coisa que o crente menos espera e no ímpeto da razão, da alma, vai e semeia contenda, e de graça ainda, por inveja, por ciúmes, por vingança. Isso estou falando dos filhos de Deus. Mas é abominação a Deus a sétima. Crente que semeia contenda entre irmãos. Olha que 6 coisas aborrecem. Aqui nós falamos das 6, né? Falamos das 6. Agora, a sétima, você viu só? A sétima é pesada. O que aborrece, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, não é matar, né? Que derrama sangue inocente é um crente prejudicar um outro cristão que trabalha e faz ele perder o ganho, o sustento.
né? Ele dá o sangue para trabalhar e por inveja de outro cristão ele perde. É a mesma coisa derramar sangue inocente. Então, ó, ali está crente que aborrece. Você viu só? Depois, nós vimos coração vicioso também aborrece, né? 3. Pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, né? E o 6º, que nós vemos aqui, testemunha falsa e profere mentira, mas o que abomina a alma de Deus é o que semeia contenda entre irmãos. Provérbio 16, versículo 28, diz assim, o sábio Salomão: o homem perverso levanta a contenda. Você está vendo? Semeia contenda, ele é perverso. E o difamador separa os maiores amigos. Isso abomina a alma de Deus, entre os filhos de Deus. Provérbios 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Versículo 21 de Provérbios 4. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Então aqui fala que a santa palavra, elas são colírios para os olhos. E também, quando se guarda na alma, ela alivia, ela refrigera a alma. Versículo 22 de Provérbio 4, porque são vida, olha só, vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Então, vamos tomar diariamente este remédio, né? Toma uma dose de paciência, toma uma dose de domínio próprio, toma uma dose de temperança. Tomar com a água da consciência. Aí não vai aborrecer a Deus e nem a alma de Deus abominar, semeando contenda no meio da noiva do Cordeiro. Então isso é alimento para o espírito, deixa cair no espírito, né? E pratica a cada dia. E Deus nos dá tanta oportunidade. Ele não quer saber onde você errou, onde você caiu, ele quer saber que se levante e não faça mais. Para isso, arrependimento sincero, libera perdão com espírito voluntário, e aí o Senhor ele te levanta e começa a jornada, porque somos peregrinos na terra, não chegamos ainda em casa. Que Deus os abençoe, em o nome de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Que a paz esteja em teu coração. Servo de Deus Rodrigues vos diz boa noite.